Oi, bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais uma Quinta Misteriosa aqui no canal. E se você não for aqui e ainda não tá inscrito, já aproveita e se inscreve aqui embaixo que tem vídeo novo toda semana. Não esquece do like no comecinho do vídeo que me ajuda muito, então não esquece. Playlist completa do Quinta aqui na descrição pra vocês, já contei muitos casos aqui no canal, são mais de 300 casos, então vão lá maratonar. Quinta Misteriosa também é podcast, então eu vou deixar linkado pra vocês aqui na descrição pra vocês ouvirem quando quiserem. E aproveita e me acompanha nas redes sociais também, que vão estar aqui na tela, me acompanhem por lá. E agora bora começar o caso de hoje. Bart e Krista Halderson viviam uma vida tranquila no estado norte-americano do Wisconsin, na cidade de Windsor. Eles moravam em uma bela casa na Oak Springs Circle Drive e tinham 2 filhos, de quem eram muito orgulhosos. Em julho de 2021, o filho mais velho do casal, chamado Mitchell, de 24 anos, trabalhava no ramo tecnológico na Epic Systems e ele estava noivo, estava quase se casando e ele já não morava mais com os pais. Já o filho mais novo, chamado Chandler, de 23 anos, estava buscando seu diploma em TI na Madison College. Ele estava muito animado porque ele tinha recentemente conseguido um emprego na SpaceX, que é uma empresa que fabrica sistemas aeroespaciais, transportes espaciais e comunicações, fundada pelo Elon Musk. E além disso, ele tinha dito para os pais que recentemente ele tinha conseguido um estágio de TI na American Family Insurance, uma empresa de seguros, o que deixou os pais dele extremamente orgulhosos. E quem conhecia a família sabia que os dois faziam tudo pelos filhos e que eles eram pessoas muito boas e caridosas, até mesmo com desconhecidos. Falando sobre os filhos, o Mitchell, o mais velho, ele era mais extrovertido, mais calmo. Já o Chandler, ele era mais sensível e um pouco mais quieto que o irmão. O grande objetivo da Krista como mãe era que seus filhos fossem os melhores homens que eles pudessem ser. Até que no dia 2 de julho de 2021, era uma sexta-feira, a Krista não apareceu para trabalhar na Zumbrick Body Shop, onde ela trabalhava como representante de atendimento ao cliente, e ela não avisou que ela faltaria naquele dia. E isso preocupou muito um colega de trabalho dela chamado Daniel Croninger, que era muito próximo dela, e ele sabia que ela não ia faltar no trabalho sem avisar ninguém, porque esse era um comportamento extremamente incomum para ela. Sabendo disso, ele mandou diversas mensagens para Krista, ligou para ela muitas vezes também, sem obter qualquer resposta. O Bart, marido dela, trabalhava como gerente em uma firma de contabilidade internacional e ele também não apareceu no trabalho naquele dia 2 de julho. Então as horas começam a passar e o Daniel, amigo da Krista, começa a achar cada vez mais estranho o fato de que ela não atende, que ela não responde as mensagens. E ele começa a ficar realmente preocupado com a amiga, então ele decide ir até a casa dela. A namorada dele vai junto. Então, na casa dos vizinhos do Halderson tinha uma câmera de segurança que dava pra ver a entrada da casa deles. Então, na câmera aparece o Daniel e a namorada chegando na residência deles por volta das 4h45 da tarde. Então, ele começa a bater na porta, mas ninguém atende. Então, ele começa a meio que olhar pelas janelas pra ver se ele consegue ver alguém dentro da casa, algum tipo de movimentação. Então, ele decide ir até os fundos da casa e aí ele olha pela janela da garagem e percebe que os 2 carros, tanto da Krista quanto o do Bart, estão lá. O que ele achou extremamente esquisito, muito estranho, e aí, quando ele já estava saindo, o Chandler aparece, o filho mais novo, saindo pela porta lateral da casa, usando apenas uma toalha. Então o Daniel vai conversar com ele, pergunta, né, sobre a Krista, fala que ela não foi trabalhar e que ele estava achando estranho porque ela não respondia as mensagens. E aí ele responde que os pais acordaram e saíram bem cedo naquela manhã para resolver uma emergência na cabana da família, que ficava em Langlade. E aí ele disse que os dois saíram super cedo, foram para lá resolver isso e que eles passariam o feriado de 4th of July, né, de 4 de julho, lá na cabana. O Chandler também disse pra ele que o sinal lá na cabana era muito ruim e que provavelmente por conta disso que os pais não conseguiam receber e responder as mensagens que eles estavam recebendo. E aí o Daniel mantém contato com o Chandler durante aquele final de semana, eles continuaram conversando e aí no dia 4 de julho, no feriado, o Chandler manda uma mensagem pro Daniel dizendo que ele estava entediado. O Daniel acaba convidando o Chandler, então, pra ir com ele assistir os fogos de artifício e ele pergunta se ele conseguiu falar com os pais, ele responde que sim, e que eles disseram que voltariam pra casa na segunda-feira. E segundo o Daniel, o Chandler não especificou se ele tinha conversado com o pai, com a mãe ou com os dois, mas o Daniel sempre perguntava sobre a Krista, porque eles eram muito próximos, muito amigos, e porque ela tinha uma consulta próxima que estava chegando, e ela já tinha falado sobre essa consulta algumas vezes, já tinha remarcado essa consulta, então ele sabia o quanto ela queria ir. E aí, depois do feriado,
A Krista ainda não tinha respondido nenhuma das mensagens do Daniel. Ele sabia que ela tinha perdido a consulta que ela tanto queria ir. E ele tava ficando cada vez mais preocupado com o fato dele ligar, mandar mensagem e nem ela e nem o Bart responderem nenhuma das mensagens dele. Ele começou a ficar, extremamente preocupado mesmo. Meio que ele tava sentindo que não era normal, que tinha alguma coisa errada. Então ele aconselhou o Chandler que ele fosse até a polícia pra relatar o desaparecimento dos pais. Então, só pra lembrar vocês, eles não tinham ido pro trabalho, né, no dia 2 de julho. E aí, no dia 7 de julho, era uma quarta-feira, o Chandler foi pessoalmente até a delegacia nordeste do xerife do condado de Dane, por volta das 11h25 da manhã, para relatar que seus pais estavam desaparecidos. 2 detetives lideraram o time de policiais que ia trabalhar no caso, eram eles a Sabrina Symes e o Brian Shank. E ao relatar o desaparecimento, o Chandler disse para a polícia que teria visto seus pais pela última vez no dia 1º de julho e que eles teriam saído de casa muito cedo na manhã seguinte, do dia 2, por volta das 5 horas da manhã, com um casal que ele não conhecia. Ele explicou para a polícia que os pais teriam dito que passariam o feriado na cabana da família. O Chandler alegou que ele tinha recebido uma mensagem da sua mãe no dia 4 de julho, que era no domingo, por volta das 11 horas da manhã, e que ela teria dito que eles voltariam entre segunda noite e terça-feira pela manhã. Segundo ele, ela também teria dito nessa mensagem que ela e o pai estavam indo para White Lake para o desfile do 4 de julho. Imediatamente, a polícia divulga um anúncio relacionado ao desaparecimento e inicia a investigação do caso. As pessoas que conheciam o Bart e a Krista começaram a se questionar sobre o que poderia ter acontecido com eles, se eles haviam se envolvido em algum acidente de carro ou sofrido algum acidente andando de barco pelo rio, e as pessoas tinham muitas perguntas sem resposta. Nesse mesmo dia, eles foram até a residência da família Halderson para conversar melhor com o Chandler. Chegando lá, as autoridades perceberam que tanto o carro da Krista quanto o carro do Bart estavam estacionados na garagem. E aí eles começaram a conversar com o Chandler e, como parte dessa entrevista, ele levou os policiais para olharem pela casa e um dos policiais notou que tinha um vidro quebrado na lareira. E o Chandler explicou para os policiais a mesma história que ele tinha contado para o Daniel. Ele disse que o cachorro tinha quebrado o vidro e um pedaço acabou entrando no seu dedão, causando um corte e, consequentemente, um sangramento. Porém, os policiais notaram que o corte no dedo dele não parecia um ferimento tão recente. E aí, conforme o Chandler ia andando com os detetives pela casa, ele ia mostrando diversos itens que estavam faltando na casa, que, no caso, segundo ele, os pais tinham levado nessa viagem, então ele ia mostrando isso. Enquanto os detetives estavam dentro da casa com ele, os oficiais estavam na parte externa da casa procurando por pistas. Os detetives também começaram a conversar com os amigos e vizinhos do casal, do Bart e da Krista, de pessoas muito próximas a ele, e assim eles descobriram que o casal não tinha comentado com ninguém que eles passariam o feriado de 4th of July na cabana, inclusive não tinham comentado nem com o Mitchell, que era o filho mais velho. Inclusive, grande parte das pessoas só sabiam o que eles viam nas notícias. No dia seguinte, no dia 8, o Mitchell decide ir até a cabana para ver se ele encontra alguma coisa lá. A cabana ficava ao norte de Windsor, então era mais ou menos 3 horas de carro. Os policiais do escritório do xerife do condado de Langlade encontraram o Mitchell no local e junto eles começaram a vasculhar a propriedade da família. A cabana estava vazia, não tinha ninguém no local e eles também procuraram pelo porão da casa e viram que a canoa que eles tinham ainda estava lá. A busca não resultou em nada e eles perceberam que, na verdade, parecia que ninguém ia até a cabana há muito tempo. Não tinham sinais de que o Bart e a Krista estiveram lá há poucos dias, como o Chandler estava alegando. Os vizinhos ali próximos da propriedade também disseram que não tinham visto ninguém na cabana nos últimos dias. Uma proprietária de terra em Cottage Grove falou com a polícia e disse que tinha visto apenas o Chandler na propriedade dela no dia 5 de julho. Ela disse que viu ele parado próximo ao seu carro, uma SUV, com o porta-malas aberto. Ele havia estacionado perto de uma cabana em um bosque e a mulher descreveu que ele estava agindo de maneira estranha. Poucos dias depois, ela teria visto alguns abutres próximos ao local onde ela viu o Chandler na semana anterior. Juntamente a isso, a polícia descobriu que, na verdade, não houve desfile nenhum na cidade de White Lake pro feriado de 4 de julho. Lembrando que o Chandler tinha comentado que a mãe mandou mensagem para ele dizendo que iria para essa cidade para ver o desfile. Ainda no dia 8, os detetives foram até essa propriedade em Cottage Grove, onde a vizinha teria visto o Chandler no dia 5. Os investigadores conseguiram permissão para vasculhar a área. Enquanto eles faziam essa busca, o Chandler deu uma entrevista para um canal de TV, mas ele não permitiu que filmassem o rosto dele, apenas a voz dele. Então, na entrevista, ele disse que ele não tinha certeza se os pais dele tinham conseguido chegar na cabana. Naquela mesma tarde, o Chandler foi conversar com um vizinho e ele perguntou para ele se a câmera de segurança dele conseguia pegar a casa dele, da família dele, se tinha alguma filmagem da casa. E o vizinho achou muito estranho que ele fosse perguntar isso, então ele decidiu enviar essa conversa que eles tiveram, que foi gravada em vídeo, para a polícia.
Inclusive, ele conversou com outros vizinhos também, batendo de porta em porta, perguntando se seus vizinhos tinham visto ou ouvido sobre seus pais nos últimos dias. À noite do mesmo dia, o Chandler foi entrevistado novamente pela polícia, mas dessa vez no prédio de segurança pública do condado de Dane. Eles questionaram por que ele não havia mencionado que ele esteve em uma propriedade em Cottage Grove durante o feriado de 4 de julho. E porque ele não tinha contado esse detalhe que era importante para a investigação, eles pediram para o Chandler contar novamente tudo o que tinha acontecido, né, todos os acontecimentos na linha do tempo certinha, pra ver se ele não tinha esquecido de nada, pra não deixar nada de fora. E enquanto eles estavam tendo essa conversa com ele, eles recebem uma notícia que mudou completamente o tom da conversa. Eles receberam uma ligação informando que durante a busca feita na propriedade em Cottage Grove, próximo ao local onde a proprietária alegou ter visto abutres, restos mortais humanos foram encontrados a cerca de 32 quilômetros da casa da família Halderson. Mais especificamente, foi encontrado um torso humano masculino, enterrado embaixo de galhos, depois de seguir uma trilha de grama amassada. Além disso, também foi encontrado um par de tesouras, uma serra e alicates de corte que estavam escondidos perto de um tanque de água, dentro de uma lata de óleo enferrujada. Todas essas evidências foram encontradas próximas do local onde o Chandler tinha sido visto na semana anterior. Então, a partir desse momento, eles já tinham suas suspeitas, né, de quem seria a identidade daqueles restos mortais encontrados. E também, a partir desse momento agora, eles tinham um principal suspeito para o caso. Então, eles continuam a entrevista e o Chandler mantém a mesma história, dizendo que os pais dele falaram que iam para essa cabana e que tinha um problema lá, uma emergência que eles iam resolver, que era um problema de encanamento. Ele disse que ele até ajudou os pais a separarem as ferramentas que eles iriam levar para a cabana. E a partir desse momento que os policiais começam a mudar o tom da conversa, então eles falam para ele que eles estavam dando uma chance para ele falar a verdade, porque eles sabiam que ele estava mentindo, e ele respondeu que ele queria um advogado. Então, os policiais prendem ele pelo crime de falso testemunho por ter dado informações mentirosas em relação ao paradeiro dos pais. E tudo isso foi em apenas 2 horas de interrogatório. E uma coisa que aconteceu também é que um pouco antes dele ser preso, os investigadores conversaram com a namorada do Chandler, chamada Catherine Melander, o apelido dela era Cat. E aí eles começaram a fazer algumas perguntas pra ela, e ela disse que ela não acreditava que o Chandler estava envolvido de forma alguma no desaparecimento dos pais. Ela disse que ele tinha acabado de conseguir um emprego que ele queria muito, que era o emprego dos sonhos, e não tinha motivo nenhum para ele estar envolvido. E ela disse que não acreditaria que ele ia desperdiçar isso cometendo um crime. Ela disse também que ele e os pais tinham uma relação ótima, que eles conversavam muito, bebiam cerveja juntos, que jogavam videogame juntos. Já o Chandler, depois de ser preso, várias vezes ele fez ofertas para os policiais dizendo que ele contaria tudo, que tinha muitas coisas que eles não sabiam da história completa, e ao mesmo tempo ele não demonstrava remorso algum. Logo que ele foi preso, os detetives notaram que tinham ferimentos nas partes inferiores das pernas dele, como arranhões em suas canelas, e aqueles ferimentos pareciam compatíveis com alguém que havia andado no meio de arbustos com espinhos, tais como os arbustos de algumas frutas ou roseiras, por exemplo. 2 dias depois da sua prisão, em 10 de julho, os restos mortais encontrados na floresta, que haviam sido levados para testes de maneira imediata, foram identificados positivamente como pertencendo a Bart Halderson. A autópsia apontou que ele levou 2 tiros de rifle na parte abdominal e que a bala atingiu sua medula espinhal, e o legista determinou que esse foi o ferimento letal. Os tiros foram dados enquanto o Bart estava de costas. Enquanto isso, a polícia conversava com uma outra mulher que disse ter visto um homem com a descrição do Chandler andando pela Old Highway 60 na cidade de Roxbury, próximo a uma propriedade do Departamento de Recursos Naturais, no dia 3 de julho. Durante uma coletiva de imprensa, o xerife do condado de Dane, Calvin Barrett, pediu para que a comunidade ficasse alerta e avisasse caso encontrasse alguma pista. Porque mesmo com a identificação positiva dos restos mortais do Bart, a polícia continuava na busca pela Krista, que até aquele momento era considerada uma mulher desaparecida. As autoridades não tinham descartado a possibilidade dela ainda estar viva. No dia 11 de julho, os detetives localizaram e conversaram com um reparador de ar-condicionado que foi até a casa dos Halderson no dia 7 de julho, devido a um agendamento de visita feito anteriormente por Bart. O homem disse que encontrou o Chandler no local, que ele estava hesitante em permitir que ele entrasse dentro da casa. No dia seguinte, no dia 12, o Chandler vai pela primeira vez ao tribunal do condado de Dane, onde uma sentença de $10.000 é atribuída à sua prisão por mentir para os investigadores. A promotoria queria que a fiança fosse, na verdade, de $1 milhão, dizendo que eles planejavam acusá-lo de assassinato,
assassinato ainda naquela semana, mas o juiz negou que a fiança fosse nesse valor, já que as acusações ainda não haviam sido feitas. E então os detetives conseguem um mandado de busca para vasculhar a casa da família. No dia 13, eles começam as buscas por evidências e encontram um cartucho de fuzil compatível com a munição que seria utilizada em um fuzil SKS que o Chandler havia ganhado de presente de um amigo. Esse amigo tinha dado para o Chandler a arma porque ele achou que ele iria gostar, ele já tinha expressado anteriormente que ele queria uma arma, mas não tinha dito o motivo. E junto com a arma, o Chandler ganhou 480 balas de munição. E ele ficou extremamente feliz com o presente. Além disso, eles encontraram diversas evidências de sangue pela casa utilizando luz ultravioleta, o que provava que o Chandler tinha limpado o local anteriormente. E durante tudo isso, uma grande descoberta inesperada aconteceu através do aplicativo Snapchat. A Cat, namorada do Chandler, deixou que os investigadores baixassem todos os dados do celular dela e ela usava um recurso do Snapchat onde você conseguia rastrear os seus amigos para você ver a localização deles. E ela usava isso com o Chandler para saber, a localização dele em tempo real. O Chandler era namorado da Cat já fazia um bom tempo, só que em determinado momento ele traiu ela e aí depois disso ela começou a usar esse recurso para monitorar a localização dele e isso era feito com o consentimento dele. Pelo aplicativo eles conseguiram ver que os dois conversaram no dia 1º de julho por volta das 7h30 da manhã pelo Snapchat. E aí, o Chandler disse que ele tinha dormido muito mal. A Cat perguntou por quê, ele disse que não sabia dizer, mas que as coisas não estavam indo muito bem para ele ultimamente e que ele estava planejando a próxima coisa que ferraria com a vida dele. A Cat tentou tranquilizá-lo, dizendo que ia ficar tudo bem, ele concordou, e aí ele disse que ele tinha um ótimo futuro planejado, mas que tudo estava desmoronando, e o tom dessa conversa preocupou a Cat. Então, 2 dias depois, no dia 3 de julho, ela olhou a localização do Chandler e ele estava próximo ao rio Wisconsin, cerca de 40 quilômetros da sua casa, por volta das 9 horas da manhã. A Cat tirou um print da tela e salvou essa imagem. E aquele era um local familiar para o Chandler, pois ficava próximo do lugar que costumava ser o seu local favorito para praticar natação. Inclusive, ele tinha várias fotos no local tiradas nos anos anteriores. E agora que eles tinham essa nova localização que a Cat deu para eles, então depois dessa descoberta, no dia 14 de julho, a polícia vasculhou a mata na localização que encontraram no celular da Cat. O Chandler havia ficado no local por cerca de 45 minutos no dia 3 de julho. E no início, as buscas não estavam dando o resultado esperado, mas a equipe não desistiu. Finalmente, eles encontraram que estavam procurando. Outros restos mortais. Eles encontraram 2 pernas cortadas de diferentes formas. Essas partes encontradas foram enviadas para um médico legista e através de testes de DNA foi confirmado que esses restos mortais pertenciam a Krista. Em 15 de julho, Chandler foi oficialmente acusado de homicídio doloso pela morte do pai, assim como mutilação e ocultação de cadáver, e acusado novamente de ter mentido para as autoridades em uma investigação de pessoas desaparecidas. A partir desse momento, sua fiança passou para $1 milhão. Nesse momento, ele já tinha um advogado e não estava mais falando nada para a polícia. A investigação pela Krista continuava e se expandiu até um aterro em Johnson Creek. As autoridades do condado de Dane tiveram a ajuda da equipe de cães farejadores da polícia de Madison nessa busca. Os investigadores de cena de crime continuaram a processar as evidências contra o Chandler em Windsor. No dia 22 de julho, o departamento do xerife do condado de Dane recebeu ajuda do Departamento de Recursos Naturais e da polícia de Madison para procurar e drenar um lago próximo à casa dos Henderson, depois que cães farejadores marcaram aquela área para que mergulhadores procurassem. No dia 27 de julho, restos mortais são encontrados na residência da família, mas os investigadores não conseguem identificá-los de maneira imediata. No dia 28, oficiais do tribunal determinaram que haviam evidências suficientes para que o caso contra o Chandler avançasse. Então, a sua fiança é removida para que eles prossigam para um julgamento. No dia 30, o escritório do xerife do condado de Dane anuncia que os restos encontrados próximos ao rio Wisconsin, na cidade de Roxbury, em 14 de julho, pertenciam também a Krista. As autoridades anunciaram que eles acrescentariam uma segunda acusação de homicídio contra Chandler pela morte da mãe. Então, ele é formalmente acusado no dia 25 de agosto. No dia 1º de setembro, o Chandler se declara inocente das 8 acusações. A escolha do júri foi agendada para o dia 3 de janeiro de 2022 no tribunal do condado de Dane. Houveram depoimentos de testemunhas, policiais e especialistas forenses. Ao longo do julgamento, os promotores compartilharam centenas de evidências físicas e digitais contra o Chandler, incluindo registros telefônicos que o colocaram na mesma área em que os restos mortais dos seus pais foram encontrados. Outra evidência apresentada foi o DNA, indicando que os seus sapatos estavam manchados com o sangue do Bart e da Krista, e mais análise de especialistas forenses que disseram ter encontrado 230 fragmentos de ossos individuais dentro e ao redor da lareira da família, muitos dos quais foram posteriormente identificados como ossos humanos. E a promotoria descreveu ao júri qual seria a motivação para o crime, qual seria o motivo
Pro Chandler ter cometido o crime, segundo eles, era porque ele estava mentindo pros pais e os pais descobriram que ele estava mentindo sobre a sua frequência na faculdade e sobre todas aquelas coisas que ele estava falando em relação a propostas de emprego que ele teria recebido. Ele mentiu também sobre o estágio que ele teria conseguido e sobre aquele emprego que era o emprego dos sonhos. Era tudo mentira. O Chandler tinha faltado tanto na faculdade que a matrícula dele tinha sido cancelada. E aí o pai dele, o Bart, ligou para a faculdade pedindo umas transcrições. Então ele se passou pelo Chandler. E durante a ligação ele descobriu que o Chandler não era mais aluno da faculdade, né? Que ele não estava mais matriculado. E aí ele também descobriu que várias pessoas que o Chandler citava nem sequer existiam. Então, algumas evidências que corroboravam com essa teoria da promotoria e que eles apresentaram no tribunal eram, por exemplo, várias provas mostrando que o Chandler tinha sido reprovado na faculdade e também que o Chandler tinha inventado um monte de e-mails falsos para que os pais acreditassem que ele ainda estava matriculado, que estava tudo certo. Então, para vocês entenderem, ele criou vários e-mails, ele trocava e-mails com esses que ele criou. É como se ele estivesse conversando com funcionários da faculdade, o próprio pai dele trocava alguns e-mails com esses funcionários também. O que fazia ele acreditar que o filho estava matriculado, que estava tudo certo. E além de ter mentido para os pais que ele estava matriculado e indo para as aulas normalmente, ele mentiu para os amigos dele também, então ninguém sabia disso, tipo, ninguém fazia nem ideia. E todo mundo ficou chocado ao descobrir todas as mentiras que ele tinha feito. Então o Bart decide marcar uma reunião com os funcionários da faculdade para o dia 1º de julho e o Chandler iria com ele nessa reunião, já que ele tinha confrontado o filho sobre tudo isso. Por volta das 2 horas da tarde do dia 1º, o Bart manda uma mensagem para o Chandler dizendo que ele estava pronto para ir para a reunião e acredita-se que essa foi a última mensagem que ele mandou em vida. Averiguando imagens de câmera de segurança, os promotores também apresentaram evidências de que o Chandler tinha comprado uma lona e cerca de 9 quilos de gelo. Foi determinado pelas autoridades policiais que essa lona que ele comprou era a mesma que foi encontrada posteriormente no lixo da fazenda, onde os restos mortais do seu pai foram descobertos. Na mesma fazenda foram encontradas também ferramentas de corte escondidas dentro de um tambor de óleo enferrujado. O analista forense determinou que o sangue encontrado nessas ferramentas era compatível com o DNA da Christy e do Bart. A promotoria mostrou ao júri também uma foto do vidro da lareira da casa que estava quebrado. Além disso, apresentaram o vídeo de uma câmera de segurança de um vizinho que mostrava uma luz vindo de uma das janelas da casa da família, e era uma luz compatível com a da lareira que teria ficado acesa por horas. Os promotores alegaram que isso teria acontecido no mesmo dia em que o Bart e a Christy foram mortos. O especialista forense alegou que parecia haver sangue no porão da casa da família e que parecia que o local tinha sido limpo. Fotos tiradas mostram o chão limpo, mas quando a luz ultravioleta é utilizada, é possível identificar vestígios de sangue. Na mesma fazenda onde o Bart foi encontrado, uma arma foi descoberta dentro do celeiro. Os promotores acreditam que essa teria sido a arma usada para matar o Bart, já que o médico legista não conseguiu determinar a causa da morte da Christy. Depois, o Chandler teria tentado queimar os corpos dos seus pais na lareira depois de cometer os assassinatos e antes de descartar os cadáveres. Além disso, a polícia havia descoberto que pouco antes dos restos mortais do Bart serem encontrados, o Chandler havia feito uma pesquisa no seu celular relacionada a desmembramentos. E a Cat também testemunhou, ela disse que ela estava trabalhando, então ela não viu o namorado no dia 1º, mas que no dia seguinte ele pediu para que ela fosse até a casa dele e que ela levasse materiais de limpeza. Ele disse para ela que tinha machucado o pé num vidro quebrado, então ela levou para ele um mop e uma garrafa de peróxido de hidrogênio. A Cat não sabia o que o Chandler tinha feito, ela não tinha ideia, e os investigadores acreditam que ela não tem nada a ver com o caso, que o Chandler agiu 100% sozinho e que ela nem imaginava o que ele tinha feito. E a defesa também não apresentou nenhuma testemunha, então o caso foi encerrado no mesmo dia. A advogada do Chandler admitiu que ele tinha contado muitas mentiras, mas ela disse que não haviam evidências suficientes que conectassem ele ao caso. O júri, composto por 12 pessoas, deliberou durante 2 horas até chegar ao veredito de culpado das 8 acusações. O Chandler pediu para o juiz para não comparecer à sua audiência de sentença, mas esse pedido foi negado. A avó do Chandler, mãe do Bart, alegou que ainda o ama, mesmo que suas ações tenham sido horríveis, e acrescentou que tinha esperança de que ele eventualmente recebesse liberdade condicional no futuro. Já a esposa do seu irmão Mitchell disse no tribunal que caso um dia o Chandler fosse libertado da prisão, ela temeria pela segurança da sua família. Durante a audiência de sentença, a promotora Andrea Raymond descreveu o Chandler como um filho privilegiado que tinha pais amorosos, uma família solidária, sem insegurança habitacional ou discriminação em sua vida, e que ele não demonstrou remorso por seus crimes. Segundo ela, não houve nenhum momento em que o Chandler lamentou pela morte dos pais. Ela acrescentou que no memorial do Bart e da Christy, o Chandler teria dito a uma das pessoas que estava triste para que elas se animassem assistindo algum filme. O Chandler, que se manteve em silêncio durante seu julgamento, fez uma
declaração em sua audiência de sentença. Ele disse que apelaria da sua condenação, pedindo que qualquer advogado interessado em ajudá-lo entrasse em contato. Ele disse, entre aspas, "Não é que eu não tenha sentimentos, é que eu fui orientado a não mostrá-los no processo do caso." O Chandler foi condenado a uma sentença de prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Em abril desse ano, 2 de suas condenações relacionadas à ocultação de cadáver foram anuladas por motivos processuais. Mesmo assim, ele continua cumprindo sua pena de prisão perpétua com as sentenças pelo assassinato e esquartejamento dos pais. Parentes se perguntam o que teria acontecido se o Chandler fosse sincero com os pais. Eles sabem que o Bart e a Krista provavelmente o confrontariam sobre as mentiras, mas eles com certeza ajudariam o filho. Bom, gente, esse é um caso que é bem recente, então tem bastante material na internet sobre isso para quem quiser dar uma olhada também. Acredito que talvez surjam mais coisas, né, porque acabou de acontecer. Não costumo trazer casos muito recentes aqui pro canal, mas esse me deixou muito chocada. Eu tava lendo muito sobre, então decidi trazer pra vocês. Quero saber o que vocês acham de tudo isso, então me contem aqui nos comentários. Não esquece do like se você gostou do vídeo, playlist completa do Quinta aqui na descrição pra vocês. Também não esquece de me acompanhar nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela, me sigam por lá. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.